bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 7 de agosto, nós estamos recebendo com muito prazer a coordenadora de políticas para a mulher da Prefeitura Municipal de Santos, Diná Ferreira Oliveira, e o coordenador de políticas para pessoas com deficiência, Eduardo Ravazini, coordenadoria também da Prefeitura de Santos. Eduardo, e com relação às políticas voltadas às pessoas com deficiências, quais seriam, na sua avaliação hoje, como coordenador dessa área, os principais desafios do setor? Eu acho que a inclusão tem alguns desafios. O primeiro deles é a acessibilidade. Sim. O segundo deles ainda é na área educacional, a inclusão nas escolas e o mercado de trabalho. Sim. Então são esses três nichos que eu elencaria como os nevrálgicos, os principais, assim, que a gente tem feito ações em cada um deles, depois a gente vai poder detalhar um pouquinho, Claro. que é o cerne da questão hoje da pessoa com deficiência. Então, educação e trabalho, e essas questões assim que mais nos deixam enfocar nossas energias. Mais né? preocupados, Sim, né? sim. Você diria hoje, Eduardo, que Santos é uma cidade acessível? Ou ainda nós estamos distante ainda daquilo que seria o ideal? Então, eu acho que muita coisa andou, não só em Santos, como no Estado e na Federação inteira, que a gente tem, as leis de acessibilidade são leis nacionais, né? Então vale para todos os municípios, mas a gente ainda encontra dificuldades, né? Em Santos a gente tem uma particularidade dos patrimônios históricos, né? Que a gente, para mexer, necessita um estudo um pouco mais minucioso. Enfim, a gente tem contado com a participação de outras secretarias, porque assim, nossa função como coordenadores é principalmente articular, no meu caso, para que a causa do deficiente seja lembrado nas outras secretarias na hora de executar. Então, hoje a gente conta com uma parceria com a SEDURB, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e temos conseguido mexer em questões aí que estavam um pouco paradas e que estão sendo revitalizadas aí no ponto de vista da acessibilidade. A gente observa que todas as obras públicas, de algum tempo para cá, todas as obras desenvolvidas em Santos, têm essa visão, têm essa preocupação saudável com relação à acessibilidade. Isso é muito importante, tanto obras públicas como obras também particulares. É uma determinação no município de Santos. E Santos é uma cidade que, do ponto de vista de acessibilidade e em relação a outras, está muito à frente. Sim. Né? Acho que nós avançamos bastante, precisamos avançar muito mais, mas sem dúvida nenhuma Santos está bem à frente de outras cidades, inclusive na região, né, Eduardo? Com certeza. Eu acho que a proximidade com São Paulo também, o fluxo de informações, enfim, a questão de ser cidade turística, muitas coisas fazem com que Santos seja realmente um município de vanguarda, mas é claro que a gente reforça, sempre há motivos para melhorar e espaço para melhorar. Sem dúvida nenhuma. Agora, Eduardo, você abordou com muita propriedade o papel da coordenadoria, no sentido de que é um papel de articulação. Sim. Né? Junto à secretaria e às demais secretarias do município, enfim, e com a sociedade de um modo geral. Agora, muitas vezes os órgãos públicos enfrentam dificuldades orçamentárias. Sim. Né? E, evidentemente, na Secretaria de Defesa da Cidadania não é diferente. Né? Tem lá as suas limitações orçamentárias. Como é que vocês lidam com essa realidade? Ou seja, da falta de recursos, da falta, às vezes, de pessoal, de equipamentos? Sim. Vou te dar um exemplo, Chico. A gente tem, pela minha coordenadoria, a gente conduz o projeto Praia Acessível. Sim. Que é o que leva os deficientes para banho de mar. Sim. Né? Não só deficientes, mas pessoas idosas com mobilidade reduzida. Claro. E a gente agora, te dar um dado bacana sobre esse projeto. Ele já acontecia na cidade e ele era sazonal. Ele terminava na temporada de verão. Nessa gestão, a gente
teve a alegria de ter a percepção de que ele é contínuo na cidade. Então ele encerraria em 30 de março e não, ele não encerrou. Ele é hoje um projeto contínuo. A gente tem o ponto do Canal 3, próximo à concha acústica, e tem o ponto próximo ao aquário municipal. Por que eu estou te relacionando isso com relação aos recursos que você colocou? A gente ampliou agora a temporada de inverno. A temporada de inverno, já prevíamos que haveria uma baixa de público, obviamente... Mas olha, é um inverno que é quase um verão, hein? Sim, a gente está tendo essa sorte. Mas, assim, para movimentar o projeto, a gente criou, como é que eu diria, atividades especiais, espécie de oficinas para movimentar. Tivemos oficina de arte com material reciclável, tivemos uma ação com Ação do Coração, que é aquele projeto de solidariedade, e tivemos o Grupo Acolhe Autismo. Dizendo tudo isso, a gente precisa de estrutura nesses eventos, né? Carro, transporte, cadeiras, e por isso que eu te digo da importância da articulação. Então a gente conta com as regionais, por exemplo, no último evento que nós tivemos, o Fundo Social de Solidariedade forneceu cadeiras, forneceu o equipamento, até porque o evento da Ação do Coração tem tudo a ver com solidariedade, com as coisas que o fundo presta. Então, te respondendo, a gente tenta suprir essa falta de recurso, tanto material quanto humano, com parcerias com a outra secretaria. Da própria prefeitura. É um grande desafio, mas a gente tem encontrado respaldo, felizmente. Legal. No caso específico da minha coordenadoria, é bacana a gente agradecer o envolvimento da secretária Rosana Russo, porque o ano passado, bem próximo esse ano, perdão, bem próximo ao aniversário da cidade, a gente lançou a primeira residência inclusiva de Santos, que fica na Pinheiro Machado 125. A residência inclusiva faz parte de um guarda-chuva, de um plano nacional, que é o Plano de Promoção pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o Viver Sem Limite. Então, a residência inclusiva ela é um dos eixos lá do programa. No que ela consiste, Chico? Ela é destinada para pessoas com deficiência que não tenham seus vínculos familiares, que são órfãos de alguma maneira, né? Uma bela iniciativa. Sim, essas pessoas já eram atendidas pelos equipamentos da SEAS anteriormente, pelos abrigos, mas hoje em dia encontram uma casa que é mais própria para suas necessidades. Então, com lugares amplos para cadeira de rodas, barras de apoio nos sanitários, toda aquela questão que a gente sabe, e é com muita alegria que a gente vê que Santos vai à frente. Vai avançando nisso, né? A gente tem no estado menos de 10 residências inclusivas e Santos já tem uma delas. Muito bem. Nós vivemos uma realidade, uma era onde hoje em dia, enfim, os jovens estão cada vez mais saindo de casa para o lazer, para passear, cada vez mais tarde, voltando cada vez mais cedo, porque é incrível, né? Antigamente saía-se para passear às 7 horas da noite, 7h30, e voltava-se à meia-noite e pouco se tanto. Hoje esse é o horário que os jovens estão saindo, meia-noite e pouco, e voltando bem cedinho, né? De manhã cedo, 6, 7 da manhã, estão de volta. Ou seja, é uma nova realidade, é um novo momento cultural, né? Enfim, e isso é preciso enfrentar essa situação para evitar esse tipo de problema. Nesse aspecto, Eduardo, a educação é fundamental, né? Sim, eu acho que a gente tem o hábito de preparar, na medida do possível, as novas gerações. Então, a Diná citou o projeto nosso, que é o Sala da Cidadania. Posso te dar um exemplo de um dos que a gente fez recentemente, que foi na Zona Noroeste, no caso as duas coordenadorias, que foi o espaço da Tia Egli,
Sei, sei. Com cerca de 20 pré-adolescentes entre 10 e 15, 17 anos, e que a Diná, em parceria com a Saúde, abordou, como ela disse, as questões de DST e AIDS, e eu vim falar sobre inclusão, porque assim, aí trabalhando 2 pontos. Primeiro, o bullying, que é uma coisa que tem muito a ver com o universo do jovem, e a gente, como coordenadoria da pessoa com deficiência, tem a obrigação de estar conscientizando e tomando ações para que isso diminua. Então, a questão dos apelidos, né? Que o jovem veja que isso não é mais aceitável, que a gente tem que mudar esse tipo de postura, e também trabalhando as próximas gerações, porque se você pega um universo de X mulheres, ou homens, alguma porcentagem daqueles vão ser pais ou mães de deficientes no futuro. E aí a gente tem a preocupação de trabalhar essas famílias para que elas saibam que o seu filho vai poder estudar, vai poder trabalhar. Hoje tem todo um respaldo, tanto da sociedade quanto um respaldo legal. É claro que a gente batalha para que as coisas melhorem, mas analisando o movimento como um todo, Chico, muita coisa já mudou. Eu sou nascido com deficiência, então há 30 e tantos anos atrás as coisas eram bem mais difíceis, né? E assim, hoje em dia, com certeza o susto que os meus pais levaram, as gerações dos jovens, é claro que é um baque, né? Um filho com deficiência, mas está muito mais consciente do que a geração dos meus pais e dos meus avós. Sem dúvida. Eu acho que tudo isso, quer dizer, as pessoas têm que pensar. Nós temos hoje no Brasil uma situação, outro dia até abordávamos isso aqui, que é a chamada geração neném, né? Que nem trabalha nem estuda. São quase 10 milhões de jovens brasileiros que nem trabalham e nem estudam. Quanto ao trabalho, muitas vezes não há emprego, exige-se qualificação, experiência que o jovem não tem, enfim. Mas com relação a não estudar, isso é que é mais grave. Gravíssimo. Então, né? Temos uma juventude e eu não sei se vocês têm informações da situação em Santos, mas ela não é um pouco melhor do que em outras localidades. Mas nós também temos muitos jovens aqui que não trabalham nem estudam. Dificuldade. E a questão da pessoa com deficiência, né? A gente tem que trabalhar porque, assim, ela pode pensar, caramba, mas para que eu vou? É um esforço a mais. Mas, assim, eu sempre trabalho com palestras para jovens dizendo que o estudo é a garantia mais segura que você tem. Claro, talvez, não tem a dúvida. Em certa medida, ela não vai ser a mais rápida, ela não vai ser a mais fácil, mas é a mais segura. E aí, com relação ao jovem com deficiência, muitas vezes o corpo dele talvez não vai conseguir êxito. Ele tem que investir na questão da capacidade, de ideias, enfim. Eduardo, eu queria aproveitar que você avaliasse e analisasse a questão do transporte coletivo em Santos com relação à acessibilidade. Toda a frota hoje que serve o município é uma frota acessível? Sim, Chico, a gente tem já há alguns anos que toda a frota é acessível. O que a gente às vezes acontece problema, enfim, a necessidade de reparos no elevador, na plataforma, e aí quando 1 ou 2 ônibus estão parados para reparos, é claro que isso acaba influenciando no fluxo de veículos e do tempo de chegada ao ponto no que a pessoa está esperando. Aumenta a demora um pouquinho, mas em termos gerais, toda a frota ela é acessível. E aí tem 2 pontos que eu queria abordar do transporte, que são as vans dos morros. Os morros, as peruas que servem os morros. É um serviço que a prefeitura dá concessão, né, tem uma parceria, e no ano passado a gente lançou as vans adaptadas. Então, eles fizeram uma adaptação pela fábrica das vans, que é a Mercedes e tal,
E aí, essa adaptação foi passada pelo CONDEF, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência, Sim. do qual nós fazemos parte, representamos a cidadania, e também pela nossa coordenadoria. Então, e semana passada eu fui chamada para mais uma vistoria, que mais uma unidade veio somar a frota. Então, hoje a gente tem cerca de 20 a 25 vans adaptadas, atendendo os morros. É menino, enfim, todos os morros. E é uma reivindicação antiga das pessoas com deficiência. E também está na nossa pauta as questões do VLT e de outros tipos de transporte, para que eles também tenham, e a gente tem articulado, e para que eles também garantam a devida acessibilidade. Essa questão da consciência e de uma ação que eu acho que, por exemplo, na área da pessoa com deficiência, às vezes eu sou questionado a questão da vaga de estacionamento específico para pessoas com deficiência, né? E às vezes já chegou questionamentos para mim dizendo: ah, mas você não há... Que as pessoas às vezes estacionam indevidamente e muito comum. Prejudicam a pessoa com deficiência. Claro. Aí me perguntam assim: você não acha que deveria ter um demarcado, uma correia, um cercado, e aí a pessoa do estacionamento liberava tal, ou um CET liberava aquela vaga? Eu acho que não, porque assim... É um absurdo a gente ter que demarcar, é uma questão de consciência. O chão já é pintado, já está demarcado. Se a gente tiver que pôr correias, sabe, a demarcação visual, eu acho que já é o pleno suficiente. Porque é uma questão absurda, logística para um cadeirante ter que descer do seu carro e ter que pedir autorização para liberarem uma correia. Se a vaga é para facilitar, né? Eu não sei como é que tem pessoas que têm coragem de propor, coragem de parar, de estacionar numa vaga reservada para deficientes. Eu acho que essa é absurdo. Quer dizer, eu imagino o constrangimento. As pessoas assim, têm que ser constrangidas. Não sei, mas como é que o senhor consegue parar? Ah, mas é um minutinho só, são 2 minutinhos, é rapidinho. Não tem rapidinho nem nada. Vá procurar outra vaga. Pare no estacionamento normal ou vá a pé. Então, agora, fazendo um paralelo, a mesma coisa, você separar um vagão ou você separar uma vaga por correio, porque não pode contar com a consciência alheia. Tudo é uma questão de educação. Enquanto a educação não for, de fato, prioridade, não deveria ser prioridade, é a razão de ser de qualquer governo, seja no municipal, estadual, federal. É o único processo. É assim que os países evoluem e nós precisamos de um pacto nacional pela educação. Um pacto verdadeiro pela educação, no sentido de que esse país avance, de que esse país, de fato, melhore. E assim, senhores e senhoras, estamos chegando ao final. Eu gostaria muito de agradecer a presença aqui dos nossos convidados. Muito obrigado, Diná, pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo, pela presença aqui no Jornal em Foque. Obrigado a você, Chico. Obrigado a todos que assistiram e estamos sempre à disposição. Pois não. Grande abraço. Muito obrigado. Chegamos assim ao final. Eu gostaria de agradecer muito a Diná Ferreira Oliveira, coordenadora de políticas voltadas às mulheres de Santos, e também ao Eduardo Ravazini, coordenador das políticas voltadas às pessoas com deficiência, também da Prefeitura de Santos. Agradecer a ambos, Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8 horas e 5 minutos. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.